Gente, então todos vocês sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje é dia 27/8, nós estamos começando o nosso capítulo 45 e 46, a equação de uma reta. Antes ficou um exercício, o exercício 5, para a gente terminar de resolver ele hoje. Então o professor vai espelhar aqui para vocês, tá certo? Deixa eu colocar ele aqui já para vocês. Depois nós já vamos para a nossa aula de hoje. Só para o professor ajustar aqui. Tá? Então, página 23, nós temos aqui um exercício da FGV. Vou pedir aqui para o meu brother Arthur. Arthur, por favor, se possível, você poderia fazer a leitura para a gente ter esse exercício. Tá aqui. Dados os pontos A, 0 e 0, B, 5 e 0, C, 8 e 5 e D, 11 e 8, no plano cartesiano ortogonal, P é um ponto do primeiro quadrante, tal que as áreas dos triângulos APB e CPD são, respectivamente, iguais a 25/2 avos. É assim que fala, professor? Isso, tá certo. Não, 25 sobre 2 mesmo. Só 25 É meios. só isso, né? Beleza. E 6. Em tais condições, o produto da abscissa ordenada de P pode ser igual a... Beleza. Então ele quer saber a abscissa e essa ordenada. Para a gente saber as abscissas e as ordenadas, nós vamos ter que construir esse ABP. Aí A, B, C, D. Então, ele disse que existe um quadrante tal que as áreas dos triângulos APB e CPD são respectivamente iguais a 25 meios. Então, a primeira coisa que a gente tem aí é o seguinte, ó. Deixa só o professor diminuir um pouquinho aqui essa letra, que eu quero utilizar um pouco mais dessa área aqui do nosso quadrinho. Beleza. Então, deixa o professor colocar aqui. Beleza. Então, primeira coisa inicial que a gente vai aprender o que é o nosso... a área de um triângulo, tá certo? Então, a área de um triângulo é o que, professor? A área de um triângulo é metade da área, metade da base vezes a altura. Então, ó, área do triângulo, deixa o professor pegar um pincel aqui. Deixa eu pegar um pincel vermelho aqui. Ó, área do triângulo, tá? Área desse triângulo é igual a metade da base vezes a altura dele. Então, essa aqui é a nossa ideia geral sobre área de triângulos, tá certo? Trocando aqui, o que a gente tem então aqui, professor? A gente tem o seguinte, primeiro triângulo que ele coloca aqui é um triângulo ABP. ABP, ou APB, tá? Então, existem dois triângulos aqui. Nós vamos fazer a área do triângulo ABP, ABP, tá certo? Para a gente achar a área do triângulo ABP, o que a gente precisa? A gente precisa fazer o quê? Metade de AB, tá? Da reta AB, tá? Do tamanho desse segmento de reta AB, vezes esse P, que é a nossa altura B, tá? Vamos chamar ele de B, tá certo? Isso daqui ele disse pra gente, ele já colocou a informação pra gente, que isso daqui é exatamente 25 sobre 2, tá? 25 meios, ele já colocou aqui pra gente que isso aqui vale 25 sobre 2, tá? Então, essa primeira informação que ele deu pra gente aqui já nos ajuda bastante, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui que a distância de B, ó, eu tenho essa distância aqui de A até B, ó, de A até B, olha que interessante, ó, de A
até B, ó, o x do A e o x do B, ó, um é 0, outro é 5. Então, essa distância aqui vai ser quanto, professor? Essa distância aqui é exatamente 5. É certo? Ó, deixa o professor pegar um pincel de outra cor aqui. Ó, aqui o x é 0, aqui o x é 5. Ô, prof, eu sei filha. que é um triângulo por conta da cartesiana ortogonal? Você sabe que é um triângulo porque ele disse pra gente ali que é um triângulo. Onde isso? Aqui, ó. Ele disse aqui, ó. As áreas dos triângulos. Tá? Ele disse aqui. Tem dois triângulos, ó. O ABP e o CPD. Então, tá? O A e o B junto com o ponto P formam um triângulo. O C e o D junto com o ponto P formam outro triângulo. E esses dois triângulos são de mesmas áreas. Ou um é de 25 sobre 2 e o outro é de 6. Então, ele coloca as ideias aqui pra gente, tá bom? Então, ó, como aqui o x é 0 e aqui o x é 5, ou seja, então a base desse nosso triângulo é exatamente 5. Então, a gente já pode substituir aqui no lugar desse A e B aqui, ó. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Distância, ó, área do triângulo ABP, área desse triângulo ABP, é igual metade. A distância de A até B é exatamente 5, ó, vai de 0 até 5. Então, aqui é 5 vezes B, que é igual a 25 sobre 2. 25 sobre 2. Como aqui tem 2, aqui tem 2, eu já posso cancelar esses dois valores, tá certo? Ó, já posso cancelar aqui e cancelar aqui. Tá bom? Então, deixa eu já cortar aqui, ó. Aqui tem 2, já posso cancelar. E eu tenho 5B igual a 25. Então, vamos terminar aqui, ó. 5B igual a 25. Ou seja, B é igual a 25 sobre 5. Então, B é exatamente 5. B é igual a 5. Tá bom? Então, já achamos aqui o nosso ponto, o valor de B aqui, que é a nossa altura, tá? Já achamos que equivale 5. Vamos fazer a mesma coisa para encontrarmos o próximo ponto nosso. Então, além disso, vamos fazer aqui a área, tá? Desse outro ponto aqui. CPD. Então, segundo triângulo aqui, CPD. Deixa eu subir um pouquinho aqui, para a gente encontrar exatamente esse valor aí. Vamos lá. Triângulo CPD. Então, o triângulo ABP a gente já colocou aqui. Agora nós vamos colocar o triângulo CPD. Deixa só o professor dividir esse pedaço de quadro aqui. Então, ó, área do triângulo CPD. Para achar a área do triângulo CPD, a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui nós vamos usar o quê? Aquela ideia, a ideia inicial, que é o seguinte... Ô, prof, sobe um pouquinho para eu conseguir ler toda a pergunta, para acompanhar? Opa, sim. Não tá dando para você ver daí, né? Aqui. Aí? Beleza? Ficou bom aí? Foi. Beleza. Então, nós temos o seguinte. Para a gente encontrar a área do triângulo CPD, eu tenho C, eu tenho D, e agora eu vou encontrar o ponto P. Do ponto P, a gente já tem o valor que é 5. Então, eu já achei já um dos pontos, que é 5. E o outro eu vou encontrar. Tá certo? E o outro eu vou encontrando aqui. Então, vamos fazer o determinante, né? Desses dois valores nossos. E aí a gente encontra esse... Então, vamos lá. Ó. Metade... Lembrando lá que a área de um triângulo, ou seja, o determinante, né? Deixa o professor colocar aqui para a gente relembrar. Então, ó, a área de um triângulo é igual metade do módulo
do determinante. Nós já falamos sobre isso já nas aulas anteriores. O que é o determinante, professor? É exatamente a gente pegar os pontos e fazer o determinante. No caso aqui, nós temos 3 pontos. Nós temos o 8 e o 5, que é o ponto C, tá certo? Nós temos o 8 e 5, que é o ponto C, 8 e 5. Eu tenho o ponto, esse ponto aqui que eu acabei de encontrar, que é o ponto B, eu só não tenho A, tá? E eu tenho o ponto D também, tá? Eu acabei de encontrar aqui um dos pontos, que é o A e o B. Então, eu tenho aqui o Azinho e Bzinho, vamos colocar assim, ó. Eu não tenho o A, mas eu tenho o valor do B. O B vale 5, tá? E eu tenho também o ponto D, que é 11 e 8 aqui, ó. 11 e 8. Tem uma regra mais fácil aqui, tá? Que é o ponto D. Tem uma regra mais simples aqui para a gente fazer. Eu quero mostrar para vocês como que vocês fazem isso. Deixa eu apagar aqui. Aqui. Bem simples, ó. Bem simples mesmo. Vamos passar uma retinha aqui. Vamos passar outra retinha aqui. Tá? Você tem 3 valores. A ideia geral, a Sara lembra aí nas aulas anteriores, a gente fazia o quê? A gente completava com um aqui e fazia as diagonais, certo? Só que aqui não vai ser preciso, porque como você tem 3 linhas aqui, ó, e agora o professor está usando um recurso aqui que fica mais fácil para dar aula para vocês, então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai passar aqui o pontilhado, tá? E repetir a primeira linha aqui embaixo, só isso, ó, repetir a primeira linha aqui embaixo. Então, eu vou repetir esse 8 e esse 5 aqui embaixo, tá? E agora eu faço as diagonais. Eu já vou achar o determinante. Então, vamos encontrar o determinante, tá? O determinante dessa matriz aqui, bem de forma bem simples, ó. Então, vou fazer, ó, 8 vezes 5, tá? 8 vezes 5, 40. Vou colocar aqui. A vezes 8, ó. A vezes 8, 8A. Mais 8A. Vamos continuar aqui. Aí eu tenho também 11 vezes 5, mais 55. Então, mais 55. Voltando, a gente vai trocar o Esse A, sinal. no caso, seria o P, né? Isso, é do ponto P. Esse aqui é o nosso ponto P. Ah, tá, beleza. Esse é o nosso ponto P. Ó, do ponto P, eu já achei a altura dele aqui. Ou seja, eu achei o B aqui dele, eu já achei, ó. Tá certo? Que é esse 5 aqui. Aham, Beleza? eu vi. Tá, tranquilo. Aí tá faltando só lá. E aí, agora, ó, 11 vezes 5, 55. Voltando, a gente vai trocar o sinal. Então, deixa eu trocar só a caneta aqui, ó. Voltando, a gente vai trocar o sinal. Então, 5 vezes A, então, menos 5A. 5 vezes 11 dá menos 55. Tá? Menos 55. E 8 vezes 8 dá menos 64. Menos 64. Pronto. Então, agora a gente tem já o determinante aqui. E aí, vamos trabalhar no que são iguais e o que são diferentes aqui. Então, os que são iguais são esses. Ó, 55 com 55 já posso cancelar. Um é positivo, outro é negativo. Eu tenho aqui 5A com 8A. Ó. 5A com 8A. Só sobra 3A. Certo? Sobra apenas 3A. E eu tenho aqui 64, ó, 64 para 40. Ó, 64 para chegar em 40, eu vou ter 24. Isso, né? Então, menos, ó, menos 24. Tá? Então, esse aqui é o meu determinante. Acabei já de encontrar o nosso determinante. Bom? Então, deixa ele aqui e a gente vai trabalhar com ele agora. A gente vai trabalhar exatamente com essa ideia aqui que a gente acabou de encontrar. Para a gente trabalhar com isso, a gente vai voltar aqui nessa formulazinha que a gente tem aqui, ó. Qual que é a área desse triângulo? Ou seja, qual que é a área do triângulo CPD? CPD. A área do triângulo CPD é metade do valor desse determinante aqui, tá? Então, como a área a gente já tinha, ó, a área é 6, ó, tá? A área é 6. Então, metade desse valor vai ter que dar 6. Então, a gente vai igualar tudo isso a 6. Então, vamos lá, ó. 6, ó, a área do triângulo é... Deixa eu
Vou voltar aqui, só vou trocar a cor aqui. A área desse triângulo é 6 é igual metade desse valor aqui, que é o nosso determinante, tá? Metade de 3A menos 24. Isso dentro do módulo. Então, 3A menos 24. Dentro do módulo. Bom? O professor está ficando meio embolado aqui. Deixa eu só dar um espacinho aqui. Beleza. Deixa eu redividir meu quadro aqui de novo, porque senão eu vou só fazendo bagunça aqui. Ô, professor, Pode falar, filho. por que nessa conta você não fez a... Vixe, Maria, pode quando falar. cheguei foi mais nada. Pode falar. Então, ficou branco minha tela aqui. Opa, Aí, calma aí. Aí, Voltou? tá voltando. Tá. Tá, aí você colocou 8 e 5, aí o 5, 11 e 8. Por que você não completou com 1 e repetiu de novo eles, igual era nos outros esquemas? Por que você já Pode. fez direto? A gente pode fazer isso também, mas como aqui eu só tinha dois elementos, como eu tenho 2 elementos, Aí quando fica mais tem simples dois, eu fazer faz assim. direto? Uhum. Enquanto o seu coleguinha lá... Olha, eu não fico incentivando vocês não, mas tá. É uma concorrência. Enquanto seu coleguinha tá lá completando com... E fazendo todo aquele esqueminha de multiplicar diagonal por diagonal, voltar multiplicando diagonal por diagonal, e o número 1 é elemento neutro, você já fez aqui essa regrinha e ela fica mais rápida. Tá bom? Vocês são Porque pré-vestibulando. ontem a gente ficou sofrendo nesse negócio aí, né? É De porque- fazer positivo, negativo de 3, foi uma barra. Aí quando eu entendi, agora ficou só 2. Eu tô Não, mas aqui, Sara, aqui a gente utilizou 2, por quê? Porque a gente tem pares ordenados, ó, é 0 e 0, 5 e 0, 8 e 5, 11 e 8. Se eu tivesse 3, eu tinha que usar aquela regra mesmo, tá? Como eu não tenho 3 aqui, então eu uso só 2. E quando eu tiver sempre só pares ordenados, eu posso usar direto essa regra aqui, é muito mais rápido, muito mais fácil. Tá bom? 3 combinações 3 aí, combinações, no caso, né? isso, perfeito. Entendi. Tá? Então, ó, vamos continuar aqui. Para a gente continuar aqui, então a gente vai ter 2 respostas, ó. Ou a gente tem mais 6, ou a gente tem menos 6. Então vamos lá. Esse 2 tá dividindo aqui, vai passar multiplicando, então eu vou ter 12. Ó, 12 é igual a 3A menos 24. Tá? Então, ó, trocando aqui de lados aqui, então eu tenho 3A é igual a 24 mais 12, que dá 36. Então, meu A pode ser 36 sobre 3, tá? 36 sobre 3, que é exatamente 12. Então, primeira resposta, meu A pode ser 12. Ou ainda, tá? Ou ainda, vai ter um sinal de negativo aqui, porque, ó, o módulo, ele sai sempre 2 respostas, tá? Do módulo, ele sai 2 respostas. Ou aqui é positivo, o 12 é positivo, ou, vou colocar aqui, ó, a palavrinha ou, o 12 é negativo. Então, menos 12. Tá? Com menos 12, igual a 3A menos 24. Isso a gente estudou lá quando nós estávamos falando sobre módulos. Tá bom? E nesse caso aqui, você vai ter 3A. O menos 24 fica positivo com menos 12. Ó, 24 positivo com menos 12 vai sobrar apenas 12. 24 menos 12 é 12. E eu tenho que aqui o A é igual a 12 sobre 3, ou seja, o A nesse quesito aqui vai ser 4. Tá? Então, eu tenho 2 respostas para o A. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ou o nosso A é 4, tá? Ou o nosso A, ele é 12. Professor, como que eu sei quanto que é o nosso A? Se o nosso A é 4 ou se o nosso A é 12. E aí, nós vamos fazer aqui a seguinte questão. Essa nossa multiplicação. O que ele pergunta aqui? Ele pergunta assim, ó. Qual é o produto da abscissa pela ordenada P? Tá? Qual é o produto da abscissa pela ordenada P? O que é produto, professor? É a multiplicação.
Então, o professor vai apagar em cima e a gente termina. Ó, começamos aqui, né? Eu fiz aqui e a gente terminou aqui. Então, eu tenho... Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui. E vou trocar de caneta aqui para a gente escrever aqui. Ó, vamos lá. Produto da abscissa pela ordenada. Ou seja, como ele quer o produto... Como ele quer o produto... Produto de A vezes B. Então, A vezes B, você tem duas contas para fazer. Ou você tem 12 vezes 5, que é 60, certo? Ou você tem 4 vezes 5, que é 20. Se você olhar nas respostas aí, você não tem nenhum 60, né? Você só tem um 20. Então, a resposta correta é esse 20 aqui. Tá bom? Ok? Então, bem simples aí. Vamos revisar o que nós fizemos, então. Primeira coisa, nós temos o triângulo ABP. Qual que é a área do ABP? É a distância de AB vezes B. Então, a distância de AB é a distância do ponto A até o ponto B. Então, ó, o tamanho do A até o B é exatamente 5, ou seja, porque o x do A, ó, esse x do A aqui vale 0, e esse x do B aqui vale 5, que é a nossa abscissa. Então, 0 e 5. Então, a distância aqui é exatamente 5. Tá? Então, utilizando aqui no lugar do AB 5, eu vou encontrar o ponto B. Então, ó, metade de 5 vezes B é igual a 25 meios. Cancelei o 2 de um lado do outro, 2 do outro, então ficou 5B igual a 25. Então, nosso B é exatamente 5. A gente encontrou aqui. Vamos achar outra ordenada agora. Para a gente achar outra ordenada, nós vamos utilizar aqui o determinante, que é muito mais rápido para a gente fazer. Ao invés de fazer o triângulo e tal, desenhar todo o ponto. Então, ó, nós temos o ponto C, o P e o D. Quem é o C? 8 e 5. O P, eu tenho o A ainda para me encontrar, que é a nossa abscissa. Já achei a nossa ordenada, que é 5, que é o nosso B. E vou encontrar aqui, ó, e o D é 11 e 8. Então, só repetir o 8 e o 5 aqui embaixo e encontrei o determinante. Professor, quanto que foi o determinante? O determinante foi exatamente isso aqui, ó, 3A menos 24. Tá? 3A menos 24. Utilizando 3A menos 24, a gente vai colocar dentro do módulo. Do módulo sai duas respostas. Ó, ou eu tenho mais 12, ou eu tenho menos 12. Com mais 12, eu vou ter 36 sobre 3, que dá 12, a resposta do A. Ou eu tenho menos 12, que eu tenho 12 sobre 3, que dá 4, a resposta do A. Utilizando o 12, vai ser 12 vezes 5, que é 60. Utilizando o 4, que é a segunda resposta do A, eu tenho 4 vezes 5, que é 20. Nas alternativas, eu só tenho 20, eu não tenho 60. Então, portanto, a resposta é exatamente 20, letra B. Né? Letra B, como resposta final aqui. Beleza? Tranquilo? Ficou fácil aí? Beleza. Tá? Beleza? Beleza, Arthur? Fácil não foi não, mas beleza. Fácil não foi não, né? Não, mas essa questão é uma questão um pouco mais rebuscada, mas assim, FGV, né? FGV, ele sempre explora 2 ou 3 conteúdos na mesma questão. Vamos às nossas aulas, então, 45 e 46, equação da reta. Eu quero aqui mostrar algumas coisas interessantes para vocês que estão aqui. Enquanto vocês estão anotando isso, eu quero pegar aqui a ideia geral da nossa equação da reta. Então, professor, o que nós vamos estudar hoje, então? Nós vamos estudar como fazer essa equação da reta, já que nós estamos falando sobre matrizes, tá? E nas matrizes a gente utiliza para a gente encontrar a nossa equaçãozinha da reta. Deixa o professor mostrar aqui para vocês. Pode limpar o quadro aqui? Pode. Pode apagar isso aqui. Yasmin, conseguiu anotar? Pode, professor. Pode? Pode, Sara. Então tá bom. Deixa o professor limpar aqui, então. Beleza. Na equação da reta, Sara, a gente vai utilizar aquela ideia lá que o professor passou para vocês agora, tá?
Então, ou você pode completar com 1 e 1, tá? E aí a gente encontra a nossa equação da reta, ou a gente faz apenas o x, o y e repete a primeira linha na parte de baixo, também que vai dar certo, tá certo? Então, eu tenho aqui as duas opções para fazer essa nossa equação da reta. O professor vai mostrar o produto dessa equação para vocês todos aqui. Ó, o que dá exatamente a nossa equação, deixa o professor subir um pouquinho aqui. O que dá exatamente a nossa equação é o determinante em relação a x, a xa e a xb. Tá? Então, é esses três pontos aqui. Nossa equação da reta, ela sempre vai ser do tipo ax mais by mais c. Tá? Então, a nossa equação da reta vai ser sempre dessa forma aqui, ó. A de x mais by mais c. E aí eu posso ter dois pontos, ou seja, sobre dois pontos passa uma reta. Então, definição euclidiana, definição mais simples de todas, sobre dois pontos passa uma reta. Então, vamos colocar aqui um ponto A. Fala dois valores entre 0 e 10 para o ponto A. 4 e 7. 4 e 7. Fala dois valores de 0 a 10, pode ser iguais ou pode ser diferente, para o ponto B. 2 e 5. 2 e 5. 3 e... Já foi, 2 e 5. Pode ser. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou tentar fazer ela aqui. Imagina... Opa, deixa eu ver aqui. Se eu tenho alguma opção aqui. Não tem. Vai na raça mesmo aqui. Vamos lá. Opa, saiu fora. Vamos aqui. Isso. Vamos engambelar aqui. Vamos colocar um pontinho aqui. Então, imagina que aqui você tem uma reta que passa sobre os dois pontos. Então, aqui é o ponto B e aqui é o nosso ponto A. Então, temos dois pontos, ponto B e ponto A. Opa, desculpa o que está falhando aqui. Beleza. Então, professor, como que a gente vai achar essa reta que está passando sobre esses dois pontos aqui? Bem simples, ó. Bem simplesinho mesmo. Você pode fazer dessa forma aqui, que é a forma mais tradicional que tem. Você vai levar um bom tempo. Vai ficar lá 3, 4 minutos fazendo uma questão. Ou você pode fazer por aquele método que o professor já mostrou para você, que é o método mais simplificado. Então, a partir de agora, eu quero que você utilize aquele lá, tá, Sara? Ó, primeira coisa aqui, a gente vai colocar o A, o ponto A, o nosso ponto B, e aqui em cima eu vou colocar x e y, tá? Então, aqui em cima eu vou colocar o x e o y, que é da nossa reta. Então, o nosso ponto A é 4 e 7. Estou falhando aqui, gente. 4 e 7. Acho que o mouse aqui está sendo... Vou voltar aqui. Então, aqui é 4 e 7. 4 e 7. O nosso ponto B é 2 e 5, tá? E eu preencho aqui em cima com x e y, ó. Com x e y. Se você quiser completar com 1 aqui, passar os dois traços, repetir aqui, multiplicar, 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 e achar a resposta, tudo bem. Mas eu vou pedir para você tentar mesmo. Se for possível, eu gostaria que você tentasse, não tentasse apenas, mas fizesse junto comigo aqui, ó. Ó, eu tenho x e y na primeira linha, então esse x e y vai aqui para a última linha também. Então, eu vou fazer isso daqui, ó, eu vou passar um tracinho aqui, um tracejadinho. Eu vou colocar esse nosso x e y aqui embaixo. Então, tá aqui, ó. Aqui tá x, aqui tá y. Eu somente repeti ele, tá? Somente repeti. E agora eu vou fazer as multiplicações. Então, primeira coisa, ó, x vezes 7, ó. X que multiplica 7, 7x. 4 vezes 5, 4 que multiplica 5, 20, ó. Mais 20. 2 vezes y, mais 2y. Agora a parte negativa, ou seja, voltando para cá, eu vou colocar um sinal de negativo. Tá? Vou só trocar aqui, ó. Y vezes 4, ou seja, 4 vezes y, menos 4y. Menos 4y. Deixa
Deixa o professor trazer mais para cá um pouquinho. Menos 4y. Tenho mais aqui. 7, ó, multipliquei aqui. 7 vezes 2, 14. Então, menos 14 aqui, ó. Menos 14. Desculpa aqui que eu... Menos 14. 5 vezes x, menos 5x. Então, menos 5x. Beleza. Então, tudo isso daqui agora, a gente vai fazer a soma, ou seja, vamos encontrar quem é a nossa equação aqui, ó. 7x com 5x sobrou 2x. Tá? 2y com menos 4y sobrou menos 2y. 20 com menos 14 sobrou 6, mais 6. Tudo isso daqui eu vou igualar a zero. Tá bom? Agora aqui eu tenho a nossa equação, chamada equação da reta, que passa sobre os pontos A e B, sendo A e B 4 e 7, o B 2 e 5. Tá bom? Então, bem simplesinho, tranquilo, bem facinho. Como que a gente encontra a equação da reta que passa sobre dois pontos? Beleza, Tá, entendi. agora Beleza? tá fácil. Tá fácil, né? Não, tá, vai continuar fácil. Vai continuar fácil. Tá bom? Então, aqui, o que o professor trouxe para vocês? O professor trouxe para vocês aqui o conhecimento sobre esses valores, ou seja, sobre os nossos... sobre esses dados aqui, certo? Deixa só para o professor colocar um cabo aqui. A bateria está acabando, eu acho que deve ser isso que está fazendo ele ficar pontilhado. Então, para a gente utilizar essa nossa equação da reta, tá? Vamos ver aqui. Para a gente utilizar exatamente a nossa equação da reta, a gente vai ter o seguinte, que substituir aqui o x e o y, tá? Substituir o x e o y. Então, de repente, ele pode perguntar para você assim, ó, encontre um valor, ou seja, encontre um determinado valor que passe aqui em cima, ó. Eu quero um valor que passe aqui em cima. E esse valor eu vou colocar de ponto S, em homenagem a Sara, né, Sara? Ó, ponto S. O ponto S, ele tem ordenada 3, né? Vamos colocar que a ordenada aqui é 3, a abscissa é 3, e a ordenada eu não sei. Então, a ordenada eu vou colocar aqui um X, ou um Y, tá? Eu não sei quanto que é essa ordenada. Aí, como que a gente encontra, então, professor? Ó, você sabe que o primeiro aqui sempre é X, e o segundo é Y. Ele pode colocar um A, ele pode colocar um B, ele pode colocar qualquer valor aqui. O segundo é Y. Como você só tem o 3 aqui, que é o X, então agora você vem aqui, no lugar do X, você coloca esse 3. Olha que simples, ó. Bem simples, ó. Então você tem a equação da reta, e no lugar da equação da reta, você coloca esse 3. Então, depois que você encontrou a equação da reta, dá para você fazer diversas perguntas. E são esses tipos de pergunta que aparecem para você. Então, ó, 2 que multiplica o valor de x. Quanto que é o nosso valor de x? 3. Tá? 2 vezes 3. Menos 2 que multiplica y, que é o que eu vou encontrar. Ó, 2 que multiplica y, mais 6. Eu estou encontrando exatamente esse ponto S aqui, ó. Vamos colocar o ponto S aqui. Tá? Isso é igual a zero. Isso é igual a zero. Ó, 2 vezes 3 é 6. 6 mais 6 é 12. Tá? 6 mais 6 é 12. Aí ficou menos 2y igual a menos 12. Ou seja, 2y, multiplicando tudo por menos 1, né? É igual a 12, tá? 6 com 6 dá 12. Ai, professora, eu me perdi aqui. Pode falar. O X deu 3 por quê?
Não, substituímos um valor qualquer. Tá? Coloquei que o Tá, não é x o vale valor 3 dele nesse ponto real, S então. aqui. Não, a gente colocou o valor 3, que é um ponto S que está no meio, entre o intervalo de A até B. Eu só quero achar agora a ordenada, tá? Tá. Eu vou encontrar a ordenada, que é o nosso y. Aí, substituindo aqui, então, vai ser 2 vezes 3 é 6, 6 mais 6 é 12, e eu tenho menos 2y. Então, eu tenho 2y igual a 12, ó. Passando 2y para o outro lado, tenho 2y igual a 12. Então, nesse caso, o meu y vai ser y igual a 12 sobre 2, ou seja, o nosso y será igual a 6, que é 12 sobre 2. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse par ordenado aqui sendo 3 e 6. Tá? E esse 3 e 6 está onde, professor? Ele está exatamente em cima da reta. Professor, como que eu sei que 3 pontos estão em cima da reta? Se você fizer o determinante e ele zerar. Como assim? Ó, se você fizer o determinante e ele zerar, ele vai estar bem em cima da reta. E agora vamos comprovar isso, então. Tá? Deixa eu subir aqui. Ó, já são 3 conhecimentos que o professor está passando para você aqui. Então, ó, identifique se o ponto S passa sobre a reta AB. Então, essa seria a nossa pergunta. Então, o nosso A é 4 e 7. O nosso B é 2 e 5. E o nosso S, nosso ponto S, tá? Nosso ponto S é... Ixi, esse S ficou horrível. Nosso ponto S é igual a 3 e 6. 3 e 6. Tá? Observe aqui o seguinte, ó. Para a gente fazer o determinante aqui, eu já disse para vocês que para fazer o determinante é só você fazer uma barrinha aqui, um pontilhado e repetir a primeira. Então, vamos fazer o pontilhado e repetir a primeira aqui, que é o 4 e 7. Aqui nós estamos identificando se realmente esses pontos aqui, eles estão alinhados mesmo, se sim ou se não. O ponto S, lembrando que foi o ponto dado, ou seja, a gente encontrou ele lá em cima, ó, o ponto S já tinha 3, a gente só encontrou o Y a partir da substituição aqui do lado. Então, para a gente fazer isso aqui, a gente vai fazer o quê? Ó? 4 vezes 5 é 20. Mais 2 vezes 6 é 12. Mais 3 vezes 7 é 21. 21. Agora, para o lado de cá, a gente vai trocar o sinal. 2 vezes 7 é 14, então menos 14. 3 vezes 5 é 15, então menos 15. E 6 vezes 4 é 24, então menos 24. Certo? Se eu somar aqui, ó, 20 mais 12 dá 32. 32 com mais 21 é 53. Tá? 53. 14 com mais 15 aqui, ó, é 29, tá? 14 com mais 15 é 29. 29 com 24 aqui dá 53. Então, dá menos 53. 53 positivo com menos 53, ou seja, 53 negativo, esse valor é zero. Ou seja, então, nosso determinante... Desculpa aqui. Nosso determinante é igual a zero. Se nosso determinante é zero, ele está alinhado. Se os nossos pontos estão alinhados, ele pertence à reta, tá? Então, ele pertence à reta AB. Tá bom? Pertence à nossa reta AB. Beleza? Então, eu trouxe aqui para vocês 4 informações importantes. Primeira coisa, como encontrar a equação da reta. Já descobrimos como fazer isso, só fazer o determinante. Depois, como encontrar uma ordenada tendo a abscissa de um ponto que está sobre a reta, que é o nosso ponto Szinho aqui. Já encontramos aqui em cima também. Certo? E, por último aqui, nós encontramos mais uma informação que é como saber se realmente 3 pontos estão alinhados. Se 3 pontos estão alinhados, o determinante dele é zero. Tá bom? Então, anota aqui para você
o ponto o determinante igual a zero, então eles estão alinhados e pertencem a esta mesma retinha. Vamos... Deixa eu ver se tem mais uma informaçãozinha aqui para gente já ir para os nossos exercícios. Isto. Beleza, por enquanto é só. Eu não quero me estender muito. Vamos então aqui algumas coisas aqui que traz no seu livro. Primeira ideia que ele coloca aqui também para a gente, além dessas duas que o professor já colocou para você, é o nosso coeficiente angular. Tá? Deixa o professor limpar aqui a nossa explicação. Vamos limpar aqui a nossa explicação. E limpar a tela. Beleza. Foi. Então, coeficiente angular. Professor, o que é coeficiente angular? Nosso coeficiente angular é a inclinação da reta. A inclinação da reta em relação a x. Tá? Então, imagine que você tem um plano cartesiano aqui. Aqui você tenha um eixo x, tá? Então, imagina que aqui seja seu eixo x. E você tem um outro eixo aqui chamado eixo y, tá? Então, abscissas e ordenadas. Então, aqui você tem outro eixo chamado eixo y, tá? E aqui exista o quê? E aqui exista uma reta, tá? Que passa sobre dois pontos aqui. Então, imagina que uma retinha que passa sobre dois pontos aqui. Beleza? Então, eu vou colocar um ponto aqui. Vou chamar esse ponto de A. Vou colocar um outro ponto aqui. E vou chamar esse ponto de B. Tá? Então, A e B. Essa inclinação que forma aqui, ó, na reta aqui, ó, esse pedacinho aqui, a gente chama ele de coeficiente angular. Então, a inclinação da reta é o coeficiente angular. E tem várias formas para você encontrar isso. Se ele colocar para você o valor do ângulo, ou seja, se colocar aqui equivale 30 graus, exemplo. Se equivale 30 graus, então você vai achar o coeficiente angular. Então, M é igual a tangente, tá, de 30 graus. Bom? Então, M é igual a tangente de 30 graus. Ou ainda, a variação de A para B, tá? Essa variação de A para B. Ou seja, você tem a variação de Y, essa variação aqui, ó. Essa variação de Y sobre essa variação de X aqui, ó. Então, aqui você tem uma variação de X sobre a variação de X. Então, ou seja, você pode encontrar o M também como sendo variação de Y sobre variação de X, tá? Desculpa aqui, variação de X. Tem mais uma ideia, ou seja, o que é variação de X e variação de Y, professor? Ó, XB menos XA, YB menos YA. Então, aqui vai ficar YB menos YA e XB menos XA. Tá? Beleza? Opa, desculpa aqui. Beleza. Então, você tem exatamente isso daqui. E, professor, por que a gente colocou exatamente isso daqui? Porque eu quero mostrar para você uma coisa interessante aqui, que é a nossa equação da reta. A equação da reta reduzida, ela sai exatamente dessa ideia aqui, ó. A equação da reta reduzida sai dessa ideia aqui, tá? Então, vou colocar M igual a esse valor aqui, ó. M igual a YB menos YA sobre X do B menos X do A. Esse valor vai passar multiplicando M e esse YB menos YA vai ficar sozinho. Então, você tem o quê? Ó? YB menos YA, certo?
igual M que multiplica x do B menos x do A. Tá bom? X do B, desculpa aqui, menos x do A. Então, esse valor aqui vai ser a nossa equação da reta, chamada de equação da reta reduzida. Tá? Equação da reta reduzida. É exatamente essa ideia aqui que aparece para você. O mzinho aqui é o coeficiente que está sendo multiplicado por x. E o nosso yb aqui, ó, menos ya, é o valor de y. Então, ela vai ficar, geralmente, ela fica assim, ó, y igual a m, ó, y. Vamos colocar aqui, então, y menos y0, vamos colocar igual aparece ali para você. Y menos y0. Ó, vai aparecer assim. Mas é a mesma, observe que é a mesma ideia. O que a gente fez é só abrir ela aqui, ó. Y menos y0 igual a m com x menos x0. Bom? Ela aparece dessa forma aqui para vocês. E aí, muitas vezes a gente fala, professor, é uma nova fórmula. Não, negativo, não tem nada de novo aqui. Tá? Ele está só repetindo para você aquilo que ele já tinha dado anteriormente aqui para você. E o professor sempre gosta de colocar isso aqui porque é uma informação importante. Tem coisas óbvias que a gente não consegue enxergar. Tá? A gente não consegue enxergar. E aí, existem algumas ideias interessantes. Isso que o professor acabou de passar para você agora, por último, tá lá na página 25, tá certo? Tá exatamente na nossa página 25. Eu vou pedir agora para você abrir lá os exercícios na página 25 e vamos responder alguns exercícios que estão ali. Primeiro exercício 1. Sara, você está ainda aí, Sara? Leia pra gente o exercício 1. Tô. Animação, Sara, quinta-feira. Muito bem, vai lá, pode lá. Animada. Calcule o coeficiente angular da reta, dado que A, seu ângulo de inclinação é 60 graus, B, a reta passa pelos pontos A e B. Perfeito. Muitíssimo obrigado por ter ajudado aqui os nossos conhecimentos. Ó, então, os exercícios... Aqui ficou fácil pra gente, né? Letra A. A gente tem o quê? Tem um ângulo. Quando a gente tem um ângulo, como que a gente faz para encontrar o coeficiente angular da reta? Como? Muito bem. Como? Letra A. Você aprendeu aqui, ó. Coeficiente angular pode ser encontrado de 3 formas. Ou você faz a tangente do seu ângulo, ou você faz a variação de y sobre a variação de x, que é yb menos ya, xb menos xa. Como a gente tem um ângulo, então a gente vai achar o quê? Tangente do ângulo. Então vamos escrever aqui, ó. Ó, coeficiente angular, ou seja, vai estar procurando coeficiente angular. Coeficiente angular é dado pela letra mzinho. Tá? Então, mzinho é igual a tangente de θ. Tá? O θ, nesse caso, é o ângulo. Tá? Então, vamos lá. M é igual tangente de 60 graus. Tá? Tangente de 60 graus, você pode recorrer à nossa tabelinha. Né? Quanto que é a nossa tangente de 60 graus? Olá? Raiz de 3. Eu nem sei Raiz onde de está três. essa tabela. Ah, muito bem. Vamos construí-la. É só lembrar do final da musiquinha. Isso, Raiz canta a de musiquinha. 3 sobre 3, raiz de 3. Isso. O final da gente. Tabela seno cosseno. Vamos desenhar ela aqui. Tem desenho no desenho? Rapidinho aqui a gente desenha. Ó. Então, o primeiro é seno. O segundo é cosseno. Manda a música pra mim aí, Arthur, depois pra eu aprender. Claro, a gente vai cantar daqui a pouquinho. Se prepara o Google. Beleza, a gente canta. 1 sobre 2. 2 sobre 2.
3 sobre 2. Aqui é o contrário. 3 sobre 2, 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Pronto. E aqui é diferente, tá? Então, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A raiz, ó, vai aqui, vai aqui, vai aqui e vai aqui. Pronto. Então, nós temos a tabela seno cosseno desenhada aqui já. Para os ângulos 60, 45 e 30. Vamos colocar aqui de vermelho. 30 graus é o primeiro, 45 é o segundo e 60 é o terceiro. Então, tem o Jingle Bell, tem qualquer outra musiquinha. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 para todo mundo, ou seja, está dividido, né? Raiz para quem não é 1. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? Então, ó. Quer ver? A minha é essa aí também, só que tem uma variaçãozinha. Vai lá, canta aí, canta aí. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e no 3 também. Com a tangente é diferente, eu conto pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Muito bom, é isso mesmo, exatamente. Essa eu sei também, tá? Muito bom. Essa raiz de 3 sobre 3 aqui, o professor, geralmente, eu não coloco ela aqui porque ela fez a radiciação, né? Raiz 3 é embaixo e a gente subiu. Pode aparecer assim para você, ó. Pode aparecer aqui em cima, 1 raiz de 3, ó, que a gente repete na musiquinha, ó. 1 sobre raiz de 3, tá? Sem fazer a radiciação. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, veja só. Vocês, 1 raiz de 3, 1 raiz de 3. Tá? Aí repete essas duas coisas. Sem fazer a radiciação, fica mais consonante, mas tranquilo. Parabéns, o meu brother. meu brother Arthur. Então, tangente Parabéns de a quem 60 inventou essa graus. belezura, Não, né? foi legal. Parabéns, legal, muito bom. Ei, Tem então, esse tutorial aí no YouTube pra eu ouvir final de semana essa música, gente. Como assim? Eu vou mandar esse vídeo para você assim que a gente encerrar aqui. Manda pra Você mim, vai então, assistir fazendo essa aula favor. novamente. Tá, é muito bom. Então, o Mzinho nosso aqui, tangente de 60, a gente já achou aqui, ó, tangente de 60, raiz de 3. Então, pronto. A raiz de 3 está aqui. Tá? Então, nosso coeficiente, já encontramos ele, raiz de 3. Segunda pergunta que ele diz é o seguinte: a reta passa pelos pontos A, menos 1 e 3, e o B, 7 e menos 2. Então, aqui, ó, eu vou pedir para você já marcar aqui em cima, no seu próprio caderno, aqui. Aqui nós temos o X. Vamos colocar aqui, ó. Aqui nós temos o X. Aqui nós temos o Y. Aqui nós temos o X também. Aqui nós temos o Y também. Como que eu faço quando eu tenho os pontos, professor? Quando você tem os pontos, você utiliza essa regra aqui, ó. Regra dos pontos. Tá? Quando você tem um ângulo, tangente do ângulo. Quando você tem um ponto, variação em relação aos pontos. Variação de Y sobre variação de X. Então, vamos lá. Ó. Letra B. Variação de Y, ou seja, nosso coeficiente será o quê? Variação de Y sobre variação de X. Desculpa aqui que ele está completando as minhas figuras. Ele está achando que eu quero fazer aquela figura ali. Tem que achar onde eu ativei esse negócio. Variação de Y é YB menos YA. Tá? Ou seja, Y do ponto B menos Y do ponto A. Dividido por X do ponto B menos o X do ponto A. Então, substituindo o que nós temos aqui, ó. Vamos lá. Mzinho é igual. Y do nosso B, ó, o Y do B é menos 2. Então, vamos lá. Ó. Menos 2 menos, esse sinalzinho aqui é da própria fórmula, tá? Esse menos aqui, ó, menos. Y do A, quem é o Y do A? É 3, ó. Então, menos 2, menos 3.
X do B. Quem é o X do B? O X do ponto B. 7. Então, tudo isso dividido para 7 menos. Menos é da fórmula de novo. X do A. X do A é menos 1. Então, vamos abrir o parênteses aqui e colocar menos 1 aqui. Pronto. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Né? Menos 5. 7 menos o menos 1, ou seja, menos com menos é mais. Então, 7 mais 1, 8. Então, ficou menos 5 sobre 8. Beleza? Bem tranquilo? Simplesinho? Sim, bem de boa. Sim, bem de boa, né? Tranquilo. Então, vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 2. Nosso exercício 2. Vamos subir um pouquinho aqui. Para quem está anotando ali. Deixa o professor pegar o exercício 2. Vamos para o nosso exercício. Próximo exercício. Vocês desculpem aí, porque hoje está complicado aqui. Passa a leitura para a gente, fazendo um favor. Alguém aí se habilite a ler a questão de número 2. Por obséquio. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui. Isto. É um pedacinho dela. Vou pegar o restantezinho ali, tá? Aqui. Beleza. Opa. Aqui. Então, Já que ninguém vai ler, eu vou ler. Vai lá, pode ler. Durante o ciclo hidrológico completo, considera-se que o volume total de água que passa por uma determinada seção do rio no exutório de uma bacia hidrográfica é igual ao volume de água precipitado na bacia menos o volume de água que volta para a atmosfera por evapotranspiração. Mimimi não sabe ler. Deixa ele ler. Em determinado ano, o volume total de água que passou por essa seção do rio foi de 20 milhões de metros cúbicos, e a profundidade média anual nesse ponto do rio foi de 30 metros. No ano seguinte, nessa mesma seção, o volume de água e a profundidade média foram Q e H, respectivamente, como indica o gráfico a seguir. Aí está o gráfico lá, aí eu embaixo está falando. Sabendo-se que tanto o volume de água precipitada quanto a perda por evapotranspiração aumentaram de um ano para o outro em 0,49% e que o gráfico utiliza a mesma escala para os dois eixos, o valor da profundidade H em metros foi de aproximadamente aí o seno de 10 graus, que é 0,17, e o cosseno de 10 graus, que é 0,98. Isso aí. Beleza. Muitíssimo obrigado. Então, o que ele coloca aí pra gente? Professor, ele coloca aí duas informações que ele quer saber o seguinte, ele quer saber exatamente quanto é esse H, né? Ele quer saber exatamente quanto é esse valor de H. Para nós encontrarmos o nosso valor de H, a gente vai ter que fazer uma continha bem rápida aqui, ó, que é o seguinte, ele quer que aumente, ou seja, de um ano para o outro, a diferença, ou aumento, foi de 0,49%. Então, vamos primeiro fazer essa transformação aqui, que é uma transformação que a gente vai utilizar, então. Ó, 0,49%, eu tenho, então, 0,49% é a mesma coisa que escrever 0,49 dividido para 100. Certo? Ou seja, por cento aqui. Ou seja, isso daqui em números decimais é 0,0049. Ok? Se eu quero que aumente, presta atenção aqui, ó. Eu vou te ensinar duas coisas aqui de porcentagem que é importantíssimo você aprender. Eu quero que aumente 20%. Só relembrando as aulas anteriores aí, nós já tivemos essa aula. E depois que diminua
20%. Então, em R$100, vamos colocar em R$100. R$100 para aumentar 20%, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar R$100 vezes 1,20. Tá? Então, R$100 vezes 1,20 vai dar 120. Agora, se eu quiser que diminui 20%, eu tenho que multiplicar R$100 vezes 0,8 ou 0,80. Tá? O que eu estou fazendo então, professor? Como é 100%, ou eu somo 100% mais 20%, ou seja, vai dar 120, que é a mesma coisa que 1,20, ou eu faço 100% menos 20%, que dá a mesma coisa de 80, que é 0,80, ou seja, 80%, ó, se você escrever aqui 80%, é a mesma coisa que escrever 80 sobre 100, que é igual a 0,80, tá? Então, é essa ideia aqui que a gente tem, ou seja, ou a gente multiplica por 1,20 para aumentar, ou a gente multiplica por 0,80 para diminuir 20%. Então, isso aqui é um conhecimento básico, mas que te auxilia muito aí nos cálculos, tá bom? Então, a partir de agora, já com essa ideia aqui que o professor colocou para você, eu quero... Vamos começar a nossa conta, então. Professor, vim aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é achar qual é a quantidade de água, né? Ou seja, qual é essa quantidade de água aqui, ó. Quanto que estava batendo aqui. Já que ele aumentou 0,49, tá? Vamos colocar aqui esse ponto aqui, é um ponto Q. Tá? O ponto Q está aqui, ó. Então, quanto que foi exatamente nesse ponto Q aqui, ó. Esse aqui que a gente vai encontrar agora. Tá? Para a gente encontrar esse valor aqui, a gente vai pegar esse valor anterior e multiplicar pelo aumento. Então, vamos lá, ó. O ponto Q será igual a 20.000. Vamos escrever aqui, ó. 20.000 vezes o aumento que foi de 0,049. Então, como é um aumento, a gente vai escrever assim, ó, 1,0049, tá? Se fosse um decréscimo, ou seja, se o gráfico estivesse ao contrário, você faria 1 menos 0,049, multiplicaria por 0,9851, tá? Que é o valor de 1 menos esse valor aqui. Então, vai ser 20 multiplicado por 1,0049. Quando você faz essa multiplicação aqui, você encontra 20.098, tá? 20.098. Então, aqui no ponto Q, vale exatamente 20.098 aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, vou colocar aqui, deixa eu apagar aqui. Já acabamos de encontrar. Vamos colocar aqui, ó, 20.098. Vai ser o valor que vai chegar aqui no final, tá? Já uma conta rápida, lembra aqui, ó, que ele sempre vai querer facilitar a sua vida, ó, tinha 2 vezes 49 é 98. Então, já dá para você pensar aqui. Ele sempre vai querer facilitar a sua vida. Segunda coisa que a gente tem aqui. Como nós temos essa distância aqui, ó, como nós temos exatamente essa distância, ou seja, nós temos exatamente um triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo formado aqui, ó? Vamos desenhar ele aqui embaixo. Vou subir um pouquinho aqui. Vamos subir um pouquinho aqui. Beleza. E aqui nós temos um triângulo, ó. Deixa eu desenhar ele menorzinho aqui. Isto. Aqui. E aqui, ó. Ficou mais ou menos. A distância que a gente tem, ele é retângulo, né? Deixa eu voltar ele aqui. Ele é retângulo aqui. Isso. Então, a distância que eu tenho aqui, ó, aqui começa em 20.000 e acaba em 20.098. Então, aqui eu tenho 98. Beleza? Aqui eu tenho um ângulo, ó, que ele deu, que é um ângulo de 10 graus, ó. 10 graus. Então, aqui eu tenho 10 graus. Deixa eu ver aqui, 10 graus. E o que eu quero encontrar é esse H aqui, ó, que é essa altura aqui, que eu não tenho. Então, o que eu quero encontrar é esse H, que é essa nossa altura ali. Professor, como que a gente faz isso? Bem simples, ó. Você não tem o valor da hipotenusa, você tem apenas isso, apenas os dois lados aqui. Lembra lá de trigonometria?
Eu sempre gosto dessa palavra aqui, ó. Como que termina? Olá, memória. Não. Socatoa. Socatoa. Então, tem aqui seno é oposto sobre hipotenusa. Ô, prof, eu só lembro desse socator por causa de ti. Nunca mais Que esqueci. beleza. Que bom. Ó, cosseno é o adjacente sobre a nossa hipotenusa. E a nossa tangente vai ser o nosso oposto sobre adjacente, tá? Isso é muito importante. Só decorar essa palavrinha socatoa, tá na mão, tá fácil. E aqui agora, então, nós temos o quê? Não temos a hipotenusa, só temos só o oposto e o nosso adjacente. O oposto é porque está na frente e adjacente porque está do lado. Então, vamos usar a tangente. Então, ó, tangente de 10 graus é igual oposto em cima, ou seja, H em cima, e adjacente embaixo, ou seja, 98 embaixo. Certo? Tangente de 10 graus. Professor, ele não deu tangente pra gente, ele deu seno e cosseno. Não importa, para você não importa. Porque o que é tangente? Ó, é só a gente organizar aqui, ó. O que é a nossa tangente? Deixa eu só erguer mais um pouquinho aqui. Ó, nossa tangente, deixa o professor colocar aqui embaixo aqui, ó. Nossa tangente pode ser escrito oposto sobre adjacente, ou nós podemos escrever assim, ó. Tangente é igual a seno sobre cosseno, tá? Tangente também pode ser seno sobre cosseno. Porque nós temos o H aqui, ó. Nós temos o H e aqui o H. Ou seja, nós temos o mesmo valor que está sendo dividido. E aqui eu tenho O sobre A. Ou seja, O sobre A. Ou seja, seno sobre cosseno. Então, a tangente também pode ser dada por seno sobre cosseno. Então, o que nós vamos fazer aqui é exatamente colocar seno sobre cosseno, ó. Seno de 10 graus sobre cosseno de 10 graus é igual a H sobre 98. Seno de 10 graus eu tenho aqui que é 0,17. Cosseno de 10 graus é 0,98, tá certo? Então a gente vai multiplicar por esse 98 aqui, ó. Multiplicar por esse valor de 98. Então, vamos fazer aqui. Vai ficar bem simplesinho para a gente encontrar essa nossa altura, ou em relação a essa altura que a gente está encontrando aqui. Tá bom? Vamos lá, então. Para a gente encontrar esse H, tá? Então vamos fazer aqui na frente, ó. H é igual a 98 que multiplica seno de 10 graus, ó, 0,17, então vai ficar 0,17 sobre cosseno de 10 graus. Cosseno de 10 graus, 0,98, tá? A gente só multiplicou aqui, ó, cruzado aqui. Bom? Como o cosseno de 10 graus ia ser multiplicado por H, eu já passei dividindo aqui o 0,98 aqui embaixo. Bom? Se você faz esse valor aqui, ó, de 98 vezes 0,17 dividido por 98 de novo aqui, ó. Se você faz essa divisão aqui, ó, você vai achar exatamente 10 aqui. Então vai ficar 10 que multiplica 0,17. Tá? Esse valor aqui, ó, dividido por aqui. Desculpa. 98 dividido por 0,98 vai dar 100. Aqui vai dar 100 multiplicado por 0,17. Então eu tenho aqui H é igual a 100, que é essa divisão aqui de 98 por 0,98, deixa eu só cortar aqui, ó, essa divisão aqui, ó, vai dar 100 vezes 0,17. Vezes
0,17. Vou só apagar aqui na frente para não confundir aqui. Beleza. Então, para a gente finalizar aqui, 100 vezes 0,17 é 17. Então, finalizando, o nosso H é igual a 17. Voltando lá no problema, o que a gente tem de informação, professor? Lá no problema, a gente tem que ele já estava a 30 de altura, ó. Já estava a 30 de altura. Então, 17 é só esse pedacinho que eu tenho aqui na frente, ó. Ó, 17 é esse pedacinho aqui, ó. Aqui é 17. Deixa eu trocar só a caneta aqui. Vou colocar uma caneta verde aqui, só para diferenciar. Aqui é 17. Eu já tenho que daqui, ó, até esse pedaço aqui, ó, no gráfico já parece que é 30, ó. Aqui é 30. Então, quanto que é a altura total? Ou seja, daqui até lá em cima. É a soma, né? A soma de 17 mais 30, certo? Ó, se eu achei o H aqui, que é o oposto, que é 17, então 17 mais esse 30 aqui. Então, o meu H aqui, resultado final, tá? Professor, deixar aqui assim, que vai dar para você entender. Como a gente já tinha 30 ali, então a altura total, que é o que ele perguntou aqui, como que ele perguntou aqui? Isso, a profundidade em metros. Foi de quanto? Então, a profundidade em metros total foi, ó, vou colocar aqui, total é igual a 30, que já tinha, mais o 17 que a gente acabou de encontrar. Então, esse total dá 47 metros. Beleza? Sara, facinho? Bastante informações aqui interessantes. Essa é difícil, hein, professor? Essa eu quis um pouco mais de conceitos. Os conceitos pegou um pouco mais. Mas aqui a gente trabalhou o quê? Trabalhamos então seno e cosseno. Ó, você observa ali a ideia do seno e do cosseno. Mas trabalhamos o oposto, né? Quem é esse cara oposto aí? E depois a variação, ou seja, a variação desse aumento aí. Bom, então é uma questão que está aqui, mas ela não fala muito de coeficiente angular, apesar que nós temos o 10 graus ali, mas ela está mais com a questão de trigonometria mesmo. Bom, vamos aqui no nossa questão. Eu não consigo fazer uma questão dessa sozinho, nem ferrando. Ô, Arthur, mas é só treino, é treino mesmo. Pegar lá e fazer algumas vezes. Inclusive, assim, as questões você fala assim, nossa, essa questão é meio embaçada. Essas coisas embaçadas que é importante para a gente praticar, tá certo? Para a gente praticar. Então, você pegando ela aí, ó, o passo a passo, o que nós fizemos? Primeira coisa, a variação ali embaixo do quê? Encontramos que era 98. Então, o primeiro passo está dado. Segundo passo, encontrar quanto que é aquela altura ali. Então, usamos tangente para encontrar aquela altura que foi de 17 metros. E aí é só somar com 30, que já tinha ali pequenininho, tá? 30, que era o pedacinho que ia de 0 até 30, que era o 20 mil. E aí, para chegar de 20 mil até H, era mais 17. Então, 30 mais 17, resultado 47, tá? Então, foi um passo a passo aí. Claro que o professor vagueou em outros conteúdos, porque é importante a gente fixar algumas coisas a mais aí, tá? Sempre importante que a gente elucidar mesmo passo a passo aí. Vamos à nossa questão de número 3. E para a nossa questão de número 3, fala sobre um retângulo. Vamos aqui um pouquinho. Deixa eu... Pode apagar aqui? Pode apagar aqui? Tranquilo? Pode apagar. Pode. Eu tirar uma foto aqui, aí vou terminar copiando aqui no celular. Beleza. Beleza, então. Vamos para a nossa questão 3. Deixa o professor espelhar ela aqui para vocês. Sara, estamos quase encerrando, tá? Falta 2 questões, essa é a penúltima. PUC-Rio. Questãozinha bem cabreira, bem legal de fazer. Ela vai Até desanima essas questões aí, né, professor? Porque uma pior do que a outra, vale a minha Nossa Senhora.
Não, mas você está estudando com um material legal, legal, né? Quando eu acho que eu entendi, viu? O exercício passou uma rasteira. Você, ô, Sara, quando você trabalha em que área da saúde? Eu sou enfermeira. Enfermeira. Ah, então pronto. Só Falamos aqui, estou ó. calculando medicamento, professor. O resto já Aí, esqueci. não, mas assim, o que o professor quer dizer? É quando as pessoas vão crescendo um pouquinho mais, você vai dando outros tipos de remédio para ela. Daqui a pouco nem remédio, aquele remédio não faz mais efeito. Tem que ser comida, tem que ser tutu, tem que ser, né? Então, é nesse sentido, não adianta ficar aqui com questões muito fáceis para vocês, porque lá na frente você vai encontrar umas pedreiras assim. Não são todas. Aqui são selecionadas as questões mesmo, tá bom? Eu percebi, mas tá bom, é assim que é bom, né? É assim que é bom, exatamente. É isso aí, pronto, é assim que é bom. Então, vamos lá. Assim que é bom pra gente chorar. A gente vai aprendendo. Ó, o retângulo ABCD tem um lado sobre o eixo X. Então, ele está falando desse retângulo aqui, ó, tá? Deixa eu pegar o vermelhinho aqui. A gente está falando desse retângulo aqui, ó. Opa. Então, o retângulo total é esse aqui. Pá, pá, pá. ABCD. Aí ele diz o seguinte: tem um lado sobre o eixo X e um lado sobre o eixo Y. Está aqui em cima. Como mostra a figura. A é a área do retângulo ABCD, é 15. Então, pronto. Então, já deu a informação para a gente imprescindível que a área dele é igual a 15. E a medida do lado AB é 5. Então, aqui essa medida aqui é 5. A equação da reta que passa de D até B é quanto? Então, ele quer saber essa equação da reta que passa aqui, ó, atravessando. Certo? Atravessando. Então, aqui, algumas informações que a gente pode encontrar aqui é o seguinte. Primeira coisa que eu quero que você me ajude aqui, já nas informações. Se aqui é 5 e a área é 15, então para mim encontrar a área aqui vai ser quanto a altura? Se a área é base vezes altura. Fale para mim. 3. 3. Isso, 3, perfeito, parabéns. Então a área aqui vai ser a base é 5 e a altura é 3. 3 vezes 5 é 15. Perfeito. Então, já achamos aqui. Se daqui até aqui é 5, então daqui até aqui é 3. Então aqui nós temos o ponto, aqui nós temos o tamanho 3. Agora eu quero que você me ajude. Ó. Aqui está na origem. Origem do A, quem é o nosso A? O nosso A está na origem, então o nosso A é 0 e 0. Está na origem. Vamos achar o nosso B agora. Ó. O B. O B está exatamente em cima do eixo X. Então, nosso B, ele é 5, ou seja, a distância de X aqui é 5, e Y é 0, continua em 0 aqui. Fala para mim, quanto que é o nosso ponto C? Nosso ponto C está aqui em cima. Quanto ele é em X e quanto ele é em Y? 3, Ele é 5 em 3, X 5 e 3. e 3. Perfeito. E fala o nosso ponto D para mim. Quanto que é o nosso ponto D? Professora, eu não entendi o C não, como é que é aí? Isso. Por favor, Arthur, esclareça. Por que aqui é 5 e 3 aqui? Porque é a reta lá, não é? Pode passar na reta. O C deve ser Ó, aqui você tem um X e aqui você tem do um Y. X, ele tá lá no ponto 5. Isso, ó. E, Tá exatamente aqui e no o ponto C lá 5. em cima, na reta do Y, tá em cima do 3. Isso, e aqui o Y Entendeu? tá Não sei se dá pra exatamente... entender. Não, beleza. Aí, viu, ô Sara, ó. Aqui, ó, o nosso X aqui vale onde? O nosso X aqui vale exatamente o mesmo valor do B, tá vendo? Tá certo, ó? Ó, o B, o X, não é 5? Então, o nosso X aqui tá exatamente na linha do 5. Ó. Essa aqui é a nossa reta X. E aqui nossa reta Y. E o Y está exatamente aqui no 3, ó. Tá? Se aqui é 0, então aqui vai ser exatamente 3. Certinho? Deu para entender? Aqui é 5 e aqui é 3. Ah, tá, agora eu entendi, por causa da reta. Isso, por Entendi. causa das retinhas vermelhinhas aqui.
E o último aqui, que é o nosso ponto D, ele é 0 para x e só pode ser 3 para y. Então, nós temos aqui os nossos 4 pontos, e aí ele pergunta o seguinte, ó, a equação da reta que passa sobre o ponto BD. Tem duas formas de se achar isso. Professor, vamos fazer da forma mais simplificada, mas existem duas formas para fazer isso. Então, nós temos que achar aqui, ó, o B vale 5 e 0, certo? E o D, o nosso D vale 0 e 3. Para a gente encontrar essa nossa retinha, a gente vai colocar aqui um x e um y aqui. Um x e um y. Perfeito. Bem tranquilo. Acho que é a forma mais simples de a gente fazer isso. Deixa eu passar um tracinho aqui. E a gente repete a primeira ali embaixo. Vamos repetir aqui os 5 e o 0. Pronto, vamos encontrar essa nossa equação da reta aqui. Ela é bem simples, tá? Então, ó, fica 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 0 vezes y é 0. X vezes 0 é 0. Voltando aqui agora, ó. Multiplicamos aqui. Aqui deu 0. Aqui deu 0. Tá? Então, posso até colocar aqui mais 0, mais 0. Só para indicar que a gente já fez a multiplicação. Descendo aqui vai dar 0, ó. 0. Descendo aqui vai ser 3 vezes x. Então, vai ser menos 3x. Aqui vai ser y vezes 5. Então, aqui vai ser menos 5y. Certo? Então, pronto. Já encontrei a minha equação da reta. Vou só organizar ela agora. Então, tenho menos 3x menos 5y mais 15 igual a 0. Equação da reta reduzida, a gente isola esse y. Então, vai ficar o y sozinho aqui isolado. Então, nós temos aqui menos 5y igual a 15 mais 3x. Pronto. Passamos, ó, menos 15 aqui, né? Passamos todo para o outro lado. Multiplica todo mundo por menos 1, aquela regrinha lá que a gente já sabe. Certo? É só o professor subir mais um pouquinho aqui, para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui. Então, ó, multiplica todo mundo por menos 1, então você tem 5y aqui, você tem 15 positivo aqui, e você tem menos 3x aqui. Esse 5 tá aqui, ó. Ô, professor, Pode falar. eu não lembro essa regra do menos 1, não. Ah, tá. Você multiplica por menos 1, Sara, porque o primeiro elemento aqui, antes da igualdade, está negativo. Então, sempre que ele tiver negativo, você multiplica por menos 1. No caso, menos 3. O menos 5 X. aqui. O menos 5 aqui, ó. Tá Tá, vendo? mas Igual? por que inverteu? Por que a gente inverteu? Por que o Y tem que ficar na frente? Porque a equação geral da reta reduzida, ela é assim, ó. Y menos y0, o professor colocou isso para vocês no início. Ah, tá, da igual outra a forma. m x menos x0. Tá, entendi, lembrei. Tá? Achei que aparecer tinha isso que aqui. ficar sempre o X primeiro. Ah, não. Na equação da reta, ela é dessa forma aqui. Essa daqui é a equação reduzida da reta. Tá bom? Ela tem que aparecer dessa forma aqui. Tá bom. Aí aqui, como tem esse 5 aqui, a gente vai dividir todo mundo por 5, ó. Pra gente tirar ele daqui. Então, vamos dividir esse lado aqui por 5. Vamos dividir esse aqui também por 5. Vamos dividir esse aqui também por 5. Se a gente divide 5y por 5, a gente vai ter só y. Se a gente divide 15 por 5, a gente vai ter 3. Vai ter 3 aqui. E se a gente divide 3 quintos aqui, vai ficar 3 quintos mesmo. Então, menos 3x sobre 5. Tá? Então, esse aqui foi nossa equaçãozinha da reta. Vamos ver qual letra se encaixa. Letra D. Da onde saiu esse 5 aí que eu tava copiando? E aí, quando eu vi, já foi o 5 dividindo aí. Como é que foi isso? Assim, aqui, ó. Esse 5 aqui é porque é o seguinte, a gente tem 5y aqui,
A gente tem 15 aqui e a gente tem 3 aqui. Então, vamos dividir todo mundo por 5, porque eu quero ter só apenas y ali, ó. Beleza? Então, divido esse Tá, por 5, esse por entendi. 5. Ou aquela Entendi. ideiazinha que o professor fala, o 5 passa dividindo. Sara, 5 nunca passou dividindo, porque esse 5 não pode sair daqui. Ele só... Tá, e se no lugar desses 5, sei lá, fosse um 10? Aí você Aí ia dividiria todo mundo por dividir 10. por 10? Ah, Todo tá. mundo por 10. Aí ficaria aqui y, aqui ficaria 1,5 e aqui ficaria 3 sobre 10, que é 0,3. Tá? Tá bom. Beleza. A intenção é deixar o Y sozinho. A intenção é deixar esse y nosso sozinho aí, tá? Nós vamos fazer a questão, nossa questão número 4. Não, professor, peraí, deixa eu Pode. copiar esse Não, negócio para pode, absorver. claro. Pera um minutinho. Não, claro. Tranquilo. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Deixa eu tirar algumas informações aqui do nosso número 4. Enquanto ela está terminando de anotar, faça a leitura do número 4 para a gente, Arthur, se possível. Beleza. Pode começar? Pode começar. Considere as retas R e S representadas no plano cartesiano, no plano cartesiano a seguir. Escreva a equação da reta R, A e a B. Qual deve ser o coeficiente angular da reta S, de modo que ela divida o triângulo cinza em 2 triângulos com áreas iguais? Justifique sua resposta. Ok. Então, Pronto. pronto, beleza? Então, vou subir um pouquinho mais aqui. A gente vai fazer o seguinte, então. Deixa eu pegar ela aqui. Rapidinho. O que a gente tem aqui, então, de informação, bem simples o que ele quer. Só vou pegar só o desenho aqui, que é o que a gente precisa. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Beleza. Antes que vai ser a nossa questão de número 4, existe aqui algumas informações que a gente precisa e coisas que a gente já sabe, né? Coisas aqui que a gente já sabe. Primeira informação que a gente já sabe, deixa eu só colocar aqui o número 4 aqui. Tá? Primeira informação que a gente já sabe é esses pontos aqui, ó. Tá? Então vamos chamar esse ponto aqui de ponto A e vamos chamar esse ponto aqui de ponto B. Fala para mim aí, o ponto A, o x é 4 e o y é quanto? 3. O nosso y Não, aqui o ponto A é 0. é 0. Perfeito. Aqui o nosso x é 0 e o y é 3. 3. Perfeito. Pronto. Então já terminamos já. Professor, como assim nós já terminamos? Aqui nós vamos encontrar o nosso coeficiente. Tá certo? Nós vamos encontrar o nosso coeficiente e nós vamos escrever a nossa retinha aqui, tá? Que passa sobre esses dois pontos. Então, a letra A diz assim, ó, escreva a equação da reta R. Então, a reta R está aqui, tá? Vamos escrever nosso coeficiente mais fácil, né? Vamos escrever nossa reta mais fácil. Vamos fazer daquela forma lá. Coloca o x, coloca o nosso y, coloca o 0 e 3, coloca o 4 e 0 e faremos aqui a nossa multiplicação. Nós vamos passar um pontilhado, vamos escrever esse x e esse y aqui embaixo, e para mim encontrar a equação da reta é só multiplicar aqui, ó. 3 vezes x, 3x. 0 vezes 0 dá 0. 4 vezes y, 4y. Descendo agora para a esquerda aqui, eu troco o sinal. Então, 0 vezes y, 0. 3 vezes 4 é 12, então fica menos 12. E 0 vezes x é 0. Então, pronto, igual a todos aqui a 0. Eu vou colocar esse y sozinho, né?
Ou seja, vou colocar esse y aqui, ou eu posso deixar ele aqui também. Olha, vamos reescrever aqui, ó. Só na ordem, ó. Então, eu tenho 3x mais 4y menos 12, igual a zero. Como esse problema aqui ele não pediu para deixar na forma irredutível, a gente pode deixar já dessa forma aqui, tá bom, Sara? Se você fosse deixar da forma irredutível, você teria que fazer o quê? Você teria que colocar aqui o nosso 4y, e aí passaria tudo dividindo, ó. Ficaria assim, ó, y dividido para 4 dá apenas y. 12 do outro lado vai dar positivo, 12 positivo dividido para 4 ficaria 3, e ficaria menos 3x sobre 4, tá? Da forma que a gente fez aqui em cima, dividir todo mundo por 5, aqui eu dividi todo mundo por 4. Tá? Essa daqui é a nossa E forma. o menos 1 é só quando tá negativo, né? Só quando o y aqui tá negativo, que é esse termo que beleza. fica antes aqui, tá bom? Letra B. Qual deve ser o coeficiente angular da reta, de modo que ela divida o triângulo cinza em dois triângulos iguais? Dois triângulos iguais. Então, o que ele está querendo encontrar aqui, professor? Ele está querendo encontrar o ponto médio aqui de S. Tá certo? Para a gente encontrar o ponto médio, ele é bem simples de fazer. Tá? Então, vamos lá. Se ele vai dividir esses dois triângulos em pontos iguais, aqui, ó, noite. Aqui deve ser exatamente o ponto médio aqui. Vamos achar esse ponto médio aqui, ó. Então, ó, ponto médio para x e o nosso ponto médio para y. Já estamos terminando, tá? Ponto médio para x. Vamos somar os valores de x, ó. Aqui eu tenho x, aqui eu também tenho x. Só trocando a cor aqui. Então, eu tenho lá, ó, 0 mais 4 sobre 2, certo? 0 mais 4 sobre 2 vai dar 4 sobre 2, que é 2. Opa, então o ponto médio de x é 2. Já achei que a primeira coordenada aqui é 2. Vou achar a segunda em relação a y. Vamos lá, ó. 0 mais 3, ó. 0 mais 3. 0 mais 3 sobre 2. Então, 0 mais 3 sobre 2 vai dar 3 sobre 2, ou seja, 3 meios. Eu posso colocar 1,5, eu posso colocar 3 meios. Vamos deixar aqui 3 meios mesmo. 3 sobre 2. Então, pronto, eu já achei aqui a nossa Professor, coordenada. por que esse 2 aí? Não entendi, não. Esse 2 embaixo é o ponto médio. Então, ó, tá vendo? Digamos que aqui é 10. Como que eu acho a metade aqui? Não é 5? Então, eu tenho que fazer esse mais esse dividido para 2, que dá a metade. Bom, deixa eu fazer um traço aqui embaixo, ó, Sara, ó. Ah, entendi, porque ele dividiu o triângulo em duas áreas iguais, né? Isso, dividiu o triângulo em duas áreas iguais, perfeito. Tá, agora Então, eu se você quer achar entendi agora aqui no enunciado, entendi. Ó, aqui está 4 e aqui está 8, o ponto médio é 6. Por quê? 4 mais 8 é 12, ó. 4 mais 8 dividido para 2. Então, 4 mais 8 é 12. 12 para 2, 6. Então, aqui o ponto médio é 6. Essa distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Beleza. Então, ó, achei já o x e o y do ponto médio. E agora ficou bem simples para mim. Vou encontrar essa nosso coeficiente. Como que a gente acha o coeficiente? Então, para a gente encontrar o nosso coeficiente, é só a gente fazer a variação de y e a variação de x. Tá certo? Deixa o professor subir um pouquinho mais aqui. Vamos subir um pouquinho mais aqui. Ele pediu aqui para colocar, né? Ó, qual é o coeficiente angular dessa reta? Então, para a gente achar o coeficiente, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Mzinho, tá? Aqui é o ponto médio, tá? Aqui é o ponto médio. Mzinho é igual y do ponto médio menos 0. Por que 0, professor? Porque, ó, ela tá aqui, ó. Essa reta, essa ela tá aqui, ó. Tá? Então, aqui é 0 e 0, ó. Sobre x do ponto médio menos 0. O y do ponto médio deu 3 sobre 2, ó. Então, vai ficar 3 sobre 2 menos 0. Sobre o x do ponto médio deu 2. Então, 2 menos 0. Tá? Então, bem facinho aqui.
eu tenho uma fração, então como que eu faço a fração, professor? 3 sobre 2 dividido para 2. Eu não tenho nada aqui embaixo, então eu coloco 1, eu faço o quê? Meios e extremos, tá? Então vai ficar 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, 3 quartos, ó. Então, o resultado disso daqui é exatamente 3 quartos. E quem que é esse aqui, professor? É o M do R. Ou M do S. Me perdoa aqui. M do S. Que chama-se de coeficiente angular do S. Tá? Da reta S. Coeficiente angular da reta S, então, é 3 quartos. Beleza? Finalizamos aqui mais uma aula. E eu agradeço a cada um de vocês. Obrigado por estar até agora. Vocês, com certeza, Arthur, a Sara já foi. Mas, Arthur, depois o professor manda essa aula para você lá de novo, para você... Beleza. Nessa aí, eu só